Oi, tudo bem? Estamos de volta para continuarmos os nossos estudos, a nossa apresentação sobre temas do direito administrativo. Na aula anterior, se você não assistiu, volta para ver, nós falamos para você que a administração pública, no sentido subjetivo, ela vai ser apresentada como um conjunto de entes e órgãos que desenvolvem as atividades do Estado. Nós dissemos para você que é por intermédio desses entes e órgãos que o Estado, portanto, que a própria administração pública desenvolve as suas atividades. As atividades que são próprias, as atividades que são típicas da sua atuação. Nós também dissemos para você que estes entes da administração pública, ou a administração pública no sentido subjetivo, ela vai se desmembrar em dois tipos: a administração pública direta, a administração pública indireta. A União, o Estado, o Distrito Federal, municípios, a administração direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, a administração indireta. A questão, segundo aquela noção que nós colocamos para vocês na aula anterior, é buscar agora responder uma pergunta: como é que estas pessoas, que pessoas, professor? A União, o Estado, membro, o Distrito Federal, municípios. Que pessoas, professor? Na administração indireta, as autarquias, fundações públicas, etc. Como é que estas pessoas realizam atos jurídicos, negócios jurídicos? Elas são pessoas jurídicas, elas são pessoas fictícias. Como é que ela decide? Como é que ela resolve? Para estabelecer o conteúdo para essa resposta, os estudiosos do direito, eles vão apresentar uma teoria chamada teoria do órgão, que essencialmente vai dizer o seguinte: esses entes da administração pública, eles vão se dividir em órgãos, em partes. Há uma série de competências, há uma série de atribuições que é dada a cada um deles. Essas atribuições são divididas em partes deles, em órgãos. Cada órgão, quando ele exercita um ato, é o próprio ente que exercitou o respectivo ato. Imagine o exemplo paralelo do corpo humano. Nós somos um ser único. Você é você. Eu sou eu, e cada qual tem a sua individualidade. No direito nós dizemos assim: cada um de nós possui uma personalidade. Quem tem a personalidade, quem é sujeito de direitos e deveres, somos nós inteiros, nosso corpo como um todo. Não é o nosso coração, não é o nosso pulmão, não é o nosso fígado. Estes são meros órgãos nossos. Portanto, quem tem personalidade é o todo, não é o nosso órgão. A ideia é paralela com o Estado. O Estado, a União, por exemplo, ela vai se dividir em órgãos. Que órgãos, professor? A Presidência da República é um órgão. O Ministério, cada um dos ministérios são órgãos. Os departamentos e outras subdivisões hierárquicas dentro dessa estrutura, cada uma delas é um órgão. A teoria do órgão quer dizer o seguinte: quando cada qual, independente, cada qual desses órgãos toma uma decisão, pratica um ato, quem praticou o ato foi a própria pessoa, o próprio ente do qual este órgão faz parte. Então, se o ministro da Educação pratica um ato, quem praticou, no sentido jurídico da expressão, foi a União Federal, não foi o Ministério da Educação. Se o secretário municipal independente de qualquer pasta, praticou um ato, quem praticou este ato foi o próprio município, não foi o secretário municipal. E assim com relação a todos os órgãos, por mais subalterno que eles sejam, quando um órgão de um ente pratica um ato, quem praticou o ato foi o próprio ente, foi a própria pessoa jurídica. Porque quem tem personalidade jurídica é o ente. No exemplo da Presidência da República, da União Federal, quem tem personalidade jurídica é a União, não é o Ministério da Educação. Quem tem personalidade jurídica é o município, não é o secretário de turismo ou de qualquer outra pasta. Então, quando estes órgãos praticam os atos, porque eles, os órgãos, não possuem personalidade jurídica, quem propriamente praticou o ato no sentido jurídico
foi a própria entidade. Isso tem repercussões práticas. Por exemplo, você quer demandar, quer propor uma ação contra um ato que foi praticado pela Secretaria de Turismo do município. Você deve entrar com uma ação contra o município. Porque quem possui personalidade jurídica é o município. Embora cada um dos entes da federação, quem são os entes da federação, professor? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, embora cada um deles possua personalidade jurídica e seja dividido em poderes, eles possuem uma única personalidade jurídica, olha só. Então não existe uma pessoa jurídica chamada Poder Judiciário, não existe uma pessoa jurídica chamada Poder Legislativo, existe uma pessoa jurídica chamada União, existe uma pessoa jurídica chamada Estado. Então as demandas são propostas contra estas pessoas jurídicas específicas. Considerando, entretanto, uma exceção à teoria do órgão, considerando, entretanto, a autonomia de cada um desses poderes, os julgados, os estudiosos do direito vão compreender que estes poderes, excepcionalmente, em situações peculiares, aí sim, eles terão autonomia para ingressar em juízo. Eles terão, na linguagem técnica, uma legitimidade processual excepcional. O que quer dizer isso? A possibilidade de eles, mesmo não possuindo personalidade jurídica, ingressarem em juízo. Mas isso é uma exceção. Uma exceção que é importante que você saiba, porque pode cair no concurso. Mas a regra mesma é aquela que proíbe, os órgãos de terem legitimidade processual. É a regra que diz que quem tem personalidade, que portanto quem pode estar em juízo é a pessoa, é o ente, não é o órgão. Essencialmente, em poucas palavras, é esta a teoria do órgão que eu acabei de lhe apresentar. Estou lhe aguardando no próximo vídeo.